Eu nasci num contexto diferenciado, talvez, de alguns que estão aqui nessa manhã. Eu nasci numa família não evangélica, nasci em uma família em que, em muitas gerações, adoravam outros deuses. Era uma família que não conhecia a verdade, porque em João está escrito que conheceremos a verdade nos libertará. E eu nasci num contexto em que minha família era toda envolvida no candomblé, e era uma das famílias mais tradicionais do carnaval carioca no Rio de Janeiro. A minha avó, na década de 50, foi uma das mulheres que inaugurou as quadras de escolas de samba no Rio de Janeiro. Até porque até então, nessa época, não haviam quadras de escola de samba. Faziam folias nos trens. Eles subiam de Santa Cruz ao centro do Rio, faziam carnaval nos trens, até que as quadras começaram a ser inauguradas. E foi dentro desse contexto em que eu nasci. Eu costumo dizer que eu engatinhei nas quadras de escola de samba. E minha família, minha avó era dona de um terreiro há mais de 40 anos. Ela, na verdade, foi separada aos 12 anos de idade para que ela pudesse assumir um terreiro de candomblé. E, na verdade, a minha família tinha... A gente, quando olha hoje, eu percebo que a minha família era uma família que precisava tanto de Jesus, mas nós não sabíamos. Eu era uma criança que muitas vezes, eu cheguei em casa ou acordei, e quando eu ia dizer benção, mãe, a minha mãe já estava possuída de um espírito maligno, e aquele espírito dizia assim: sai daqui, porque eu não gosto de criança. Aos 7 anos, eles começaram a olhar e dizer assim: essa daí tem jeito para o samba. Vamos arrumar uma bandeira pequenininha para ela. E aos 7 anos eu comecei a ser porta-bandeira mirim no Rio de Janeiro. Na verdade, na década de 70, existiam muito poucas crianças que tinham esse ofício, se eu posso assim dizer, até porque era proibido pela idade. Mas me arrumaram uma bandeira e a minha família me fez entender que aquilo foi para que eu fui chamada. E talvez alguns não saibam, mas eu fui porta-bandeira durante 16 anos. Aos 7 anos eu comecei a ser envolvida nas coisas dentro do terreiro. Eu me lembro que aos 7 anos eles começaram a querer determinar o meu futuro, determinar aquilo que eu deveria ser. E eu era tão pequena, eu digo que eu era tão pequena, não, ainda sou, né? Porque eu tenho 1,58. Estou um pouquinho mais alta, mas eu tenho 1,58. Eu era tão pequena que eles colocavam em saltos enormes em mim para que quando eu chegasse, porque ainda não era sambódromo, era Marquês de Sapucaí na época, eu era muito pequena. Então eles colocavam saltos em mim, me arrumaram uma outra identidade, e eles diziam para mim: quando chegar lá, em frente aos juizados de menores, diga que seu nome não é Natália, o seu nome é Jussara. Eu não entendia, porque eu tinha um crachá com a minha foto, mas aquele não era o meu nome. E eu não podia dizer a idade que tinha, porque meus pais poderiam, na época, ser presos. Uma criança de 7 anos já está ali, desfilando naquele lugar. E daquela data em diante, todos os anos, eu comecei a desfilar em algumas escolas de samba do Rio de Janeiro. Até hoje, eu ainda conheço algumas pessoas, porque algumas já morreram, outras ainda estão vivas.
Eu glorifico a Deus que muitas delas hoje estão na presença de Deus, mas, na verdade, a minha família em si vivia uma confusão, ou posso dizer que não era uma desgraça, porque sem a graça é uma desgraça. Para vocês terem uma ideia, meus pais brigavam quase todos os dias. Meu pai arrumava as coisas para sair de casa. Ele ensaiava para sair de casa algumas vezes, até que ele saiu de fato. E nós tínhamos brigas. E as brigas da minha casa eram brigas tão normais que os meus vizinhos tinham medo. Eram brigas com faca, foice, enxada, gargalo de garrafa. Eram umas brigas assim. E a minha mãe, um dia determinado, ela tomou uma decisão por si. Ela determinou em si de que ela não serviria mais aos deuses estranhos. E eu me lembro como fosse agora, porque ela entrou na sala e a minha avó estava dando consulta com uma entidade e ela disse: estou indo embora, não quero mais saber disso. E pela boca da minha avó, aquela entidade, ele disse: se for embora, vai morrer. Ela disse: eu morro, mas não sirvo mais. Só que ela não teve um encontro com Cristo. Ela decidiu por si. Nos chamou e disse: eu vou morrer. E disse para mim e para o meu irmão: vocês vão ser cuidados pela avó, mas aqui eu encerro a minha vida. Nós achamos aquilo meio diferente. Eu tinha 13 anos, o meu irmão tinha 12, e ela ainda criava o meu primo que tinha 11. E nós ficamos assim, sem entender aquilo que estava acontecendo. E aos 36 anos, em 1986, ela resolveu, há 32 anos, ela resolveu dar uma chance para meu pai. E ela chamou meu pai e falou: vamos reconstruir a vida, a gente tem filhos para criar, e a gente se gosta, a gente precisa estar juntos. E minha mãe resolveu fazer uma festa da reconciliação. Ela arrumou as roupas, ela arrumou o dia, estava próximo a seu aniversário. E ela decidiu que ela ia sair para ter um novo. Só que nós passamos um dia inteiro fora de casa. Quando nós estávamos voltando para casa, o carro bateu e ela teve uma morte instantânea. Ficamos sem ela. Aos 36 anos, eu com 13, meu irmão com 12 e esse primo que ela criava com 11. Fruto desse acidente, eu passei 1 ano sem andar. Fiquei 1 ano em cima de um leito. Eu fiquei com as 2 pernas engessadas, sem movimentos nas pernas. E a coisa mais estranha para mim até então é que eu não conhecia o meu pai de verdade. Não sabia quem era o meu pai. Eu conhecia o meu pai pela boca da minha mãe. E eu sempre digo isso, que eu vivi com um estranho, porque foi o estranho que passou a me dar banho no leito, foi um estranho que me dava comida na boca, foi o estranho que trocava as minhas fraldas. E eu olhava tudo aquilo que para mim parecia que não era uma realidade naquela época. Eu era muito criança, mas a minha mãe era muito minha amiga. Quem nos conheceu de fato sabe que, tanto que no dia que a mamãe morreu, ela morreu, nós estávamos vestidas com o mesmo vestido, com o mesmo sapato, com a mesma bolsa, com tudo igual. Nós tínhamos uma comunhão que, naquele momento, eu fiz muitas perguntas a Deus, sem saber que Deus existia. E eu ficava assim: mas por que ela foi embora? O tempo passou e eu continuei ainda sendo porta-bandeira.
Aos 12 anos, eu recebi um convite. E esse convite foi para gravar o primeiro Globeleza, porque não existia o Globeleza ainda. E não é aquela estrutura da Globeleza daquela mulher que apareceu logo após nua, dançando. A estrutura das primeiras gravações do Globeleza era uma moça que dançava com uma bandeira da Rede Globo. E eu era aquela moça que dançava com aquela bandeira. E eu fiz na verdade, acho que eu gravei 3 a 4 anos direto o Globeleza. Só que, de repente, começou uma outra história na minha família. E que história era essa? De que alguém precisaria assumir o terreiro, porque já vinha passado da minha tataravó para minha bisa, para minha avó, para minha mãe, que foi interrompida. E agora alguém precisava assumir essa posição. E eu comecei a ser, eu costumo dizer que eu comecei a ser preparada mentalmente para esse momento. E existiu um ano que eu fiquei muito doente, e eu disse para os pastores que em 94, assim que eu terminei de desfilar no Sambódromo, eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu disse assim, nunca mais eu vou colocar os pés aqui. Porque eu achei que eu ia morrer. De fato, eu morri. Mas quando eu olhei para trás, eu falei, eu sei que eu nunca mais vou colocar os pés aqui. Meu pai, nesse mesmo ano, ele completou 50 anos. Meu pai era um homem alcoólatra, ele era um homem que era envolvido demais com prostituição, porque eu costumo dizer que nós não sabíamos nem quantas namoradas tinha, porque elas eram números. A gente não conhecia os nomes porque não dava tempo de conhecer os nomes. Elas eram números. E meu pai resolveu fazer uma festa. E ele disse que levaria o fundo de quintal, levaria outros grupos, e ia chamar todo mundo para fazer um pagode dos 50 anos. E meu pai trabalhava numa empresa que hoje é extinta, chamada Telerge, eu não sei quantos conheceram. Meu pai tinha um bom cargo, mas naquele mês dos 50 anos não teve pagamento. Não teve pagamento. E ele já havia se casado após a morte da minha mãe. E a sua esposa disse para ele, olha, já que não tem pagamento, eu vou dizer para umas irmãs da igreja, se a gente pode fazer um bolinho, depois você marca e faz aí o que você quer. E eu me lembro como hoje que ele ligou e disse, minha filha, a gente vai fazer assim. Hoje não dá para fazer o que eu já planejei. Mas a minha esposa está em nenhuma igreja. E eu quero que vocês venham, porque ela vai fazer um culto. Aquilo já me chocou. Porque eu disse, vai fazer o quê? Ele disse, um culto. E eu quero que vocês venham e respeitem os irmãos. Venham arrumados direitinho, decentemente, porque vai ter um culto. Ok. O meu irmão disse para mim, vai você que é a mais velha e representa a família. Eu fui. Quando eu cheguei, eu me lembro que eu amei os louvores. Eu senti algo diferente. Porque, por mais que não queiram aceitar, quando a gente chega aqui, na casa do Senhor, é diferente. Só que quando começou a palavra, eu peguei minha sobrinha no colo e fui para o parquinho com ela brincar. Eu recebi uma notícia que meu pai estava me chamando de volta. E quando eu cheguei no salão, meu pai estava ouvindo a seguinte palavra, agora só falta o senhor aceitar Jesus. Aí eu vi quando meu pai levantou a mão e fez assim.
De onde eu estava, eu queria sinalizar para ele para fazer assim, não. Mas eu fui me aproximando e meu pai chorando, chorando, chorando. E ali ele entregou a sua vida de verdade para Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. E um questionamento era, como eu, sambista, porta-bandeira, candomblecista, vou ser filha de um crente? Ele foi um homem que começou da seguinte forma, minha filha vai ter um evento de família na igreja. Todo mundo tem a sua família, eu não posso ir sem família. Eu dizia para ele, mas se eu tenho família, ele disse, você é a minha mais velha, a minha primogênita. E eu preciso que você esteja lá. Eu ia. Olhava tudo aquilo, meu coração parecia que ia sair pela boca, mas na hora do apelo eu me segurei. E o tempo passou. Quando ele aceitou a Jesus, o que fizeram? Correram e me levaram para me preparar para assumir o terreiro. E eu passei 21 dias trancada dentro de um quarto. E eu costumo dizer, para quem já passou por aquele lugar e sabe do que eu estou dizendo, não é uma verdade, aquilo não é humano o que se faz ali. Só que enquanto eu estava ali, dentro de casa Deus falou com meu pai, compre 2 Bíblias, uma para a sua filha e uma Bíblia para o seu filho. E eu me lembro que minha avó chegou no Roucó, que é o lugar que se denomina esse quarto, e disse assim, seu pai comprou um presente para você. Aí eu fiquei toda feliz, presente. Aí ela fez com um ar de deboche, disse uma Bíblia. Aí eu cá comigo, dentro de mim, falei, como é que ele vai comprar uma Bíblia no lugar em que eu estou? Aí, o lugar onde eu estava não era da minha família, porque dentro do ritual, um parente sanguíneo não poderia botar a mão na cabeça para fazer. Então, eu estava em outro lugar. Mas, para meu espanto, a dona do terreiro ficou sabendo que o meu pai era crente. E ela entrou em pânico. Ela ficou enlouquecida. E ela entrou brava, falou, por que não me avisou que seu pai era crente? Eu disse, porque eu não achei que isso fosse importante. Ela disse, importante sim. E eu disse, por quê? Ela disse, nunca ouviu que reza de crente pior que macumba? Aí eu falei, não entendi. Ela disse, porque crente tem pé para trás. Eu falei, pé para trás? Ela disse para mim, saindo daqui, primeiro, não avise a ele o que você fez. Segundo, não deixe colocar a mão em você. Eu disse por quê? Porque se ele colocar a mão, vai ser desfeito tudo o que foi feito nesses dias. E foi uma correria. Que como eu poderia esconder do meu pai e não deixar o meu pai colocar a mão em mim? A minha casa tinha 3 saídas. Vocês imaginam como era? Meu pai entrava pela porta da frente, eu corria pela porta do lado. E eu gritava da rua, venha seu pai! E ia. E depois, o meu coração começou a ser trabalhado. Eu estava praticamente com uma vida acertada. Eu tinha uma independência financeira desde os 16 anos de idade. E eu estava prestes a me casar. E eu costumo dizer que Deus, Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes.
Eu, quando avisei papai que eu ia casar, ele disse a mim, você tem certeza disso? Eu disse, tem. Aí eu falei, mas eu queria que o seu pastor fizesse a cerimônia. Ele disse, olha, eu não sei, mas marca para casar. Marquei para casar, no dia do casamento o noivo não apareceu. Que isso? E ficou todo mundo surpreso, menos papai. E eu fiquei confusa. Mas quando eu voltei em um terreiro muito conhecido no Rio de Janeiro, eles não sabiam que eu não tinha casado. E aquela mulher disse para mim, o casamento foi lindo, né? A festa foi linda. E eu sentada do outro lado da mesa dos búzios olhando para ela. E ela foi falando comigo algumas coisas que eram mentira, não tinha acontecido. E eu me lembro que eu estava em um desses rituais e um homem, que era o que eles chamavam de pai, reverenciavam, ele me olhou e disse para mim assim, moça, esse lugar aqui não é para você, vai embora. Aí eu olhei para ele e falei, acho que ele não está bem hoje não. Passou-se esse episódio, chegou no dia do meu aniversário. E no meu aniversário, e as festas da minha casa sempre foram regadas a muita cerveja, e eu estava sentada na varanda com uma lata de cerveja bebendo, meu pai entrou e disse, vem aqui. Aí eu pensei, já sei que ele vai me dar uma bronca. Ele me sentou na beira da cama, colocou a mão em mim e disse assim para Deus, Senhor, não é minha, é tua. A tua palavra diz que filho é herança do Senhor. Não é minha, faz dela o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. E foi embora. Pastores, eu não sabia que Deus ia fazer o que Ele queria. Meu pai tirou a autoridade dele e disse para Deus, faz. Para vocês terem uma ideia, eu não fui convidado, ele me convidou tanto para ir na igreja, mas um dia eu levantei e disse, hoje eu vou no culto na igreja do meu pai. Fui para o culto, sentei. Aí ouvi a palavra, fiquei brava no começo, porque eu disse, meu pai contou a minha vida inteira para esse pastor. Ele está falando da minha vida, meu pai é fofoqueiro. Só que daqui a pouco ele começou a falar coisa que o meu pai não sabia. Meu pai não tinha ideia da angústia que eu estava vivendo, do conflito que eu estava vivendo. E eu fiquei esperando o pastor fazer o apelo, mas o pastor não fez apelo. E eu fui embora, determinada que eu ia ser crente. Fui para casa, vou ser crente, vou ser crente, vou ser crente. Quando eu abri a porta para entrar, eu ouvi quando aquela voz disse, traidor, aqui não é mais teu lugar. Eu fiquei paralisada, entra ou não entra? Surgiu em mim uma palavra na minha boca que ninguém tinha me ensinado. Mas eu disse, o sangue de Jesus te repreenda. Saiu de dentro de mim e entrei. Eu entrei, não dormi. Eu não consegui dormir. Minha avó me encontra de madrugada acordada e me faz a seguinte pergunta, tá doente? Tá acontecendo o quê? 5 da manhã acordada? Eu disse para ela, tô doente não. Tomei uma decisão da minha vida. E ela disse, que decisão você tomou? Eu disse,
quero ser crente. Ela regalou os olhos para mim, mas sempre foi uma mulher de muito respeito por nós. E a gente por ela. Muito amor. E ela disse assim, se é o que você decidiu ser crente, que seja. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi desde nova. E eu disse o que é. Ela disse, cair na mão do diabo Deus tira, mas cair na mão de Deus, quem vai te tirar? Eu disse, então tá fechado. Se é cair na mão de Deus, o diabo não vai te tirar. Na madrugada eu arrumei uns sacos e comecei a desfazer os altares que eu mesma fiz. E comecei a encher os sacos. Os sacos. Desmontei todos os altares. Ela disse assim, só não mexe no que não pode, não é seu. Mas o que você colocou, você pode tirar. E eu comecei, arrumei os sacos. Quando eu arrumei todo aquele saco, eu disse assim, onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer? E me lembrei de um senhor da Metodista chamado Seu Jovino, que hoje já dorme no Senhor, mas Seu Jovino, às vezes ele dizia assim, que Deus te abençoe, minha filha. Quando ele conseguia nos ver, ele dizia, posso fazer oração? E a gente às vezes dizia assim, pode. Tipo assim, anda logo hora que é para a gente ir já embora. Ele dizia, Deus abençoa, está nas tuas mãos, amém. Seu Jovino ia embora. Naquele dia eu me lembrei de Seu Jovino. Peguei aquele monte de bolsa, pedi a minha tia para me ajudar. Quando eu cheguei 7 horas da manhã no portão do Seu Jovino, quem estava no portão? Ele. Ele disse, o Senhor mandou eu ficar no portão porque alguém viria pedir socorro. E ele só dizia, louvado seja o nome do Senhor. Ele dizia muito isso. E eu me lembro que quando eu coloquei os pés para dentro, ele disse, e vocês aí fora? Ela entra sozinha. Glória. Aí eu entrei naquela casa, eles oraram. Minha filha, o que é isso? Eu expliquei tudo para ele que eu estou contando para vocês. Ele disse, boa decisão. Cuide da sua vida. Tenha cuidado com o trânsito, porque tem um laço de morte para te matar na rua. E eu disse até aos pastores que eu cheguei a me tornar cômica, porque eu só atravessava a rua quando não tinha nem bicicleta. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tem nem nada, eu atravessava. Mas com a certeza de que eu queria ser crente. Voltei à igreja, ouvi a palavra. E eu me lembro que uma canção naquele dia foi cantada, que ela é uma canção antiga, que diz, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tá? E a palavra, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu me lembro que eu estava num canto e disse, como é que eu vou negar a mim? Como é que eu vou negar a mim mesma, deixar de ser eu? Como eu vou deixar de ser eu? Mas quando essa canção começou a dizer, cantar, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu saí do canto, vim para o corredor. Aí meu pai me encontrou assim, disse, minha filha, o que você vai fazer? Eu disse, já estou fazendo. Estou aceitando teu Jesus agora. Estou decidindo a minha vida agora. E eu decidi por Cristo. Só que eu decido por Cristo. E onde eu voltei a morar? Dentro do terreiro. E eu tinha uma pendência muito grande para ser resolvida. O meu irmão e eu, na última briga que tivemos, nós tínhamos jurado que só ia viver um no planeta. Ora, eu ou ele. E nasceu em nós um ódio
tão grande um do outro que ele só falava comigo nos rituais do candomblé. Lá ele falava comigo, lá ele se comunicava comigo, mas fora de lá, nós não trocávamos uma palavra e morávamos debaixo do mesmo teto. E quando eu cheguei em casa, a primeira obra do Espírito Santo em mim foi: você precisa pedir perdão para o seu irmão. Eu disse: como? Alguém já ensaiou para pedir perdão? Ensaiar? Eu ensaiei. Eu ia para a porta do quarto e pensava assim: hoje eu vou dizer para o Paulo, me perdoe, vou sair. Hoje, e ensaiei. Aí um dia, eu acordei e disse para minha avó: eu quero comer doce de abóbora. Ela regalou os olhos. Você sabe que não pode? Eu disse: posso sim. Meu pastor falou que eu posso comer tudo que eu quiser. E eu não podia comer doce de abóbora desde 7 anos. Eu já estava com 21, não podia, porque era proibido. Era um alimento que eu não podia comer. Aí a minha avó olhou assim e falou assim para o pessoal: deixa comer, porque é bom que coma, quando cair a gente já leva, refaz tudo, fez o doce. A expectativa era quando o doce estiver pronto. O doce ficou pronto, eu não esperei nem esfriar. Peguei um potinho de doce quente, sentei à mesa e come doce. E come doce. E come doce. E eles olhando. E come o doce e eles olhando. Um olhava para o outro e não entendia, porque eu não passei mal, não empolei, não caí no chão, não estribuchei, come doce. Aí um olhou para o outro, tipo assim, comeu e não deu reação. Não falaram nada, porque eu tive que pregar para minha família sem falar. Eu tive que pregar para minha família sem uma palavra. E eles assustaram com isso. A segunda coisa era roupa de cor escura. Eu não podia usar. Aí até brinquei, eu falei: parecia até que eu fiquei viúva, mas fiquei mesmo, do pecado. Ele morreu na minha vida. Mas eu não podia usar roupa escura, mas eu só comecei a usar roupa escura. E eles assustaram. Um dia eu disse para minha avó: eu quero fazer um culto aqui. Ela disse: mas seu pastor vai vir aqui? Eu disse: vai. Só que eu não tinha perguntado a ele se ele ia. A senhora deixa eu fazer o culto aqui? Ela disse: deixo. Desde que seu pastor não mexa em nada que seja meu. Eu disse: tudo bem. Ele não vai mexer. Cheguei na igreja, conversei com o pastor. Ele se animou: vai ser lá, meu, vai. Ele mandou ministério de louvor, mandou bateria, guitarra, mandou todo mundo. E o interessante é que eu descobri que na minha rua era cheio de crentes. Mas o povo tinha medo de pregar Jesus para a gente. Que eles diziam: vai que pega uma foice e mata. Mas, gente, brotou crente de tudo que era lugar. Crente de tudo que era lugar. E no meio do culto, eu ouvi dentro de mim: você vai falar. Eu fiquei assim: eu vou falar. Chamei minha tia do canto e falei: Deus, fala essas coisas que... Ela disse: fala. Fiquei quieta. No términozinho já do culto, o pastor disse: antes de terminar, nós vamos ouvir a jovem Natália. Vem, minha filha. Aí quando eu pego o microfone e começo a agradecer a presença de quem está, Jesus, quem que é? O meu irmão. Ele entrou, ele fazia, eu não sei hoje, né? São tantos anos, mas ele reunia uns grupos em lugares e fechava ônibus inteiros e levava para os bailes. E ele chegou com os funkeiros, com aquelas calças no meio do corpo. Ele me olhou assim, aí Jesus falou para mim: você ensaiou para pedir perdão.
Agora peça. Você não pediu a ele só, mas agora no meio da multidão, peça perdão a ele. Aí, respirei fundo, falei, Paulo, eu conheci um Deus poderoso e esse Deus fez algo dentro de mim e eu quero pedir perdão a você, meu irmão, porque eu te amo. Olha, ficou assim, todo mundo paralisado. A minha avó não sabia nem o que fazer, porque ela ficou paralisada e daqui a pouco a minha família começou a chorar. E chora, minha família daqui chora e pega todo mundo, vai se abraçando. E chorando. E a coisa mais linda é quando você fica tantos anos sem falar com alguém, quando você fala, tu quer falar toda hora. Porque a gente não tinha diálogo. Só que lá no terreiro ele teve uma ordem. E qual ordem era essa? Você precisa renovar o sacrifício. E eu fiz uma oração. E assim que terminar o sacrifício, você vai ganhar um emprego, que era o que ele queria. Eu fiz uma oração para o Senhor. Falei, Senhor, não deixa ele que essa porta se abra. O Senhor abre essa porta para ele. E, na verdade, ele fez o sacrifício. Quando ele saiu de lá, para ir para o emprego, ele dormiu no ônibus, perdeu todos os documentos, não conseguiu a porta. Voltou para casa frustrado e sem emprego. Mas a minha avó mandou chamar o meu pai na minha casa. E a palavra dela para o meu pai foi, meu filho, o que eu gastei para esses meninos terem vida em paz, nunca nenhum sacrifício resultou nisso. E o Deus da minha neta fez por mim o que eu tentei fazer uma vida inteira. Eles agora estão se falando. E sabe de uma coisa, meu filho? Eu quero aceitar Jesus. E 42 anos ela liderando naquele lugar. E foi um susto, porque ela aceitou Jesus com aquele genro que também ela tinha um problema, né? Ela aceitou a Jesus, chamou aquele povo todo, disse, aceitei o Nebo, Deus da minha neta. Aí foi aquela filha, ela foi devolvendo coisa por coisa e dizia, mas aceito o Deus da minha neta. Eu recebi muito xingamento, muita afronta que iam fazer e sim, acontecer. E naqueles dias ainda, o meu irmão disse assim, diga para o seu pastor que ainda tem coisas minhas, que ela tinha tirado tudo, mas ainda tinha as coisas minhas. Ele retirou também e mandou levar para a igreja. Ele disse, diz para o seu pastor que um dia eu vou ser crente. Falei, tudo bem. Fui para a igreja. Ouvi a palavra. E a palavra daquela noite era sobre autoridade. Ouvi aquela palavra e o pastor disse assim, quem quer autoridade? Eu fui na frente, recebi aquela autoridade. Fui para casa cheia da autoridade. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava lendo a Bíblia. E ele disse para mim assim, Deus falou comigo. Eu disse, falou, ele falou. Aí ele leu comigo o texto de Provérbios e ele disse, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E ele foi para o quarto dele dormir, eu fui para o meu quarto, o outro, meu primo, foi para o quarto e eu fiquei no quarto com a minha avó. Coloquei a minha sobrinha no canto e fui dormir. Daqui a pouco eu ouço um barulho quando a porta faz um estrondo e ele aparece desfigurado na minha frente. E ele tem 1,87 m e ele dizia assim, mulher, eu vou matar esse homem na tua frente, para você saber quem eu sou. E ele perdeu o ar.
E ele começou a asfixiar. E eu comecei a dizer, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo disse para mim, lembra do culto? Olha, meu Deus. Lembra da autoridade? Lembra na Súria que eu tinha. Lembra na Súria, nascia. Diga para esse demônio sair da tua casa agora. Eu me levantei, irmãos, com uma autoridade que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E eu fui de encontro a ele e comecei a dizer, em nome de Jesus. E quando eu comecei a chamar pelo nome de Jesus, ele começou a se levantar e se erguer. E eu no nome de Jesus, e ele começou a ficar de pé. E eu no nome de Jesus. E a minha avó disse, minha filha, grita baixo, porque tu tá expulsando até dos vizinhos. Eu disse, que seja. E quando ele voltou em si, ele disse para mim, irmã, como foi que você aceitou esse Jesus? Eu disse para ele, por quê? Ele disse, eu quero fazer isso com você agora. Aí eu digo que eu fiz igual papagaio, né? Eu sabia o que era, irmãos. Porque eu estou te dizendo de um processo de menos de 30 dias. Eu falei, olha, meu pastor fez assim. Levanta a mão. Ele levantou. Eu disse, repita comigo. Ele repetiu. E eu falei para ele, Falei para ele, agora Jesus está na tua vida. E na hora de dormir, aquele negão falou, irmã, segura na minha mão para dormir. E eu disse, por quê? Ele disse, não, porque você está bem. Para ver que aí eu fiz uma cama no pé da cama dele. E fiquei dormindo com ele, segurando a mão. Aí quando eu dormia, minha mão baixava e ele dizia, tô dormindo. Isso eu tô acordada. Já. E meu irmão se decidiu por Jesus. E o melhor presente para mim naqueles dias foi sentar à mesa com a minha família. Que está todo mundo feliz. Que estava todo mundo se falando. Mas Jesus não termina aí. Ele começou a nos fazer algumas promessas. Porque quando a minha mãe morreu, alguém disse que minha mãe tinha deixado uma prostituta e um bandido. Mais um para o mundo. Jesus ouviu isso. Jesus não gostou. E Jesus respondeu. E dentre as promessas, o Senhor falou que faria da minha casa uma bênção. Que levantaria pastores na minha casa. E hoje, eu posso dizer para você que eu sou de uma família sacerdotal. Porque eu descobri o que aquela mulher estava dizendo sobre os pés para trás. Ela estava dizendo que quando o crente ora, como que nossos pés ficam? Ela estava dizendo, a oração deles, Olha, tem mais poder do que eles sabem. A oração deles tem poder para desfazer e desmanchar tudo que a gente faz aqui. É porque a gente deixou de usar o nome de Jesus. Mas eu aprendi que Jesus podia
Hoje eu sou filha de um homem que ontem fez 73 anos, que é um pastor. E seu irmão, ontem ele foi, nós estávamos juntos, ele disse: irmã, estou mudando, tem inauguração da igreja. Ele foi ordenado a pastor. Hoje a minha avó já está com 90 anos, ela está com Alzheimer, mas ela só não esquece de que é do Senhor. Ela esqueceu de tudo, mas ela não esquece que é do Senhor. E tudo que Satanás disse que faria da minha vida, Deus fez o inverso. Deus salvou, limpou e me deu uma família. Me deu um casamento, um marido abençoado. A irmã Marilza daqui, que é minha amiga, caminha comigo, pastor Helena. A irmã Marilza, 18 anos. Há 18 anos, e ela viu praticamente tudo isso acontecer, né, irmã Marilza? 18 anos. E sentada no círculo de oração, junto, no trabalho de libertação, junto com a irmã Marilza, Deus me fez promessas que iria me dar uma família. E eu contei esses dias. Deus me deu uma família. Hoje toda a minha família serve ao Senhor. E talvez você diga assim: mãe, como foi 30 dias? E Deus ainda fez algo de excelência, que alguns irmãos que estão aqui sabem disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus escolheu o quintal da minha casa para fazer um trabalho de oração. E Deus começou a trabalhar e salvar, e libertar, e levantar pessoas daquele quintal. E um dia desses eu recebi um telefonema do Maranhão. E lá do outro lado um homem disse: a senhora talvez não me conheça, não lembre de mim, mas eu sei que é Jesus no seu quintal. E hoje eu estou presidindo um campo aqui no Maranhão. E eu disse: Deus, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto houver fôlego em mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. E eu posso dizer para você nessa manhã, já quase tarde, um perdão salvou toda a minha família. Um perdão fez com uma mulher de 42 anos envolvida em todo um ritual de candomblé, magia, entendesse que Jesus, eu posso terminar com vocês chamando por ele? Jesus. Diga comigo: Jesus. Veja como é doce esse nome, Jesus. Como é maravilhoso chamar por ele. Diga: Jesus. Eu sei que essa manhã é uma manhã de milagre, como tem sido esses 2 anos. Mas eu preciso aproveitar essa oportunidade de profetizar sobre a tua casa. Eu quero profetizar que Jesus vai concluir a obra que ele já começou. E eu sei que nesse altar você vai contar que Jesus entrou lá e concluiu a obra. Não terminou em você. Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.